é o firme fundamento de todas as coisas. Deus, e é pela fé, Pai querido, que nós nos colocamos diante de Ti, Pai querido. E por termos fé, Senhor, é que nós cremos, Pai. Nós cremos no invisível de Deus. Nós cremos, Senhor, além das nossas possibilidades, Pai querido. Nós cremos, Senhor, que Tu está aqui, que o Senhor pode falar conosco, como o Senhor pode nos abençoar, Pai. Senhor, a Tua palavra, ela é uma semente, meu Deus, e os nossos corações são a terra férteis, Pai, qual nós cremos que essa terra, ó Deus, é regada pelo Teu Espírito, Senhor. Então que cada palavra que será lida, cada palavra que será falada, meu Deus, esta semente santa possa germinar no coração da igreja, Senhor, e trazer, Senhor, os frutos necessários individualmente para cada um, Pai querido. Senhor, Tu sabe que nós continuamente precisamos de Ti, Senhor. Tua palavra mesmo diz que sem Ti nós nada podemos fazer, Pai. E nós agradecemos neste sentido de sem Ti nada podermos fazer. E ficamos felizes, Pai, por sermos dependentes unicamente de Ti, Senhor. Porque o que seria de nós se nós não fôssemos dependentes de Ti? E sabemos que quando somos dependentes, temos alguém para nos suprir. Temos alguém para dar para nós aquilo que necessita. E sabemos que o Senhor tem para nós nesta noite mais uma vez. Por isso eu peço a Ti que o Senhor unge meus lábios, Senhor. Que o Senhor unge as palavras que vai sair do meu lábio. Aleluia, louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe a igreja, o esforço de cada um, Pai querido, o coração de cada um, meu Deus. Que o Senhor abençoe, Pai. E assim, Senhor, que possamos ter um bom tempo diante da Tua presença. Ó Deus, e que no final deste culto, Senhor Jesus, ó Deus, os frutos da nossa fé, os frutos do nosso crer, possa se manifestar em bênçãos para nós, Senhor. Possa se manifestar em bênção para os nossos familiares. Possa se manifestar em bênção para a nossa casa. Possa se manifestar em bênção para os nossos negócios. Possa se manifestar em bênção para a nossa vida espiritual. Possa se manifestar em bênção para a continuidade da nossa caminhada aqui nesta terra, Senhor. Tudo, Senhor, nós colocamos, Senhor, e entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, cada vez mais o pastor desta igreja, Senhor Jesus. Ó Deus, os oficiais desta igreja, aqueles que colaboram, aqueles que se esforçam, os músicos, Senhor, que se deslocam, Senhor, de outras cidades para vir cooperar. A igreja, Senhor, que sempre está disposta, Senhor, a estar aqui, meu Deus, não só para Te louvar, mas para colocar, Senhor, as mãos no ombro do pastor e dizer: estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Nós louvamos por isso, Senhor. Agradecemos de coração, Pai. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E que isto possa reverter, Senhor Jesus, em bênção sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai querido. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a toda a igreja. Senhor é que manda o anjo que acampa ao nosso redor. Amém, irmãos? E a gente, graças a Deus, já creio que todos me conhecem. Então, mais uma vez, eu quero agradecer o pastor Davi por nos dar esta oportunidade. Obrigado, pastor Davi, qual a gente tem um grande apreço por ele. Senhor, obrigado pela irmã Márcia, né, que nos tratou tão bem na casa dela, né? Muito obrigado. A minha esposa está comigo nesta noite, já veio aqui, cantou, né? E eu fico muito feliz, né? Muito contente. Eu tinha o desejo que ela viesse aqui, né? Que ela visse a irmã, né? Ela viu a irmã lá em Ronda Alta, né? Mas eu desejava, e aqui está a Marta, e vamos voltar mais vezes, se Deus quiser. Amém? É o desejo do meu coração, né? Voltar mais vezes. Vamos ali na casa do pai do irmão Jó, né? Estivemos com ele ali em Jó, o lado de Nova Petrópolis, né? Estivemos com ele lá em Nova Petrópolis, fomos muito abençoados, né? Bem recebidos. E então, né? Quando a gente estava lá, lembramos de ti, irmão Jó. O pai do irmão Jó, né? Como que é o nome do irmão? Vladimir. E estamos felizes. Irmãos, nesta noite
Até pensei que era Santa Ceia, né? Pensei, tem que preparar uma mensagem bem objetiva, mas vou ser objetivo. E a gente meditou hoje à tarde, mas faz tempo que tem algo no meu coração sobre o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Faz tempo que essa mensagem está no meu coração. E daí eu ali com o pastor Davi, daí eu disse, então, hoje é ceia, né? Pastor Davi, não, hoje não é ceia. Então vou pregar sobre o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Amém. E daí num culto de ceia eu quero pregar, se Deus preparar, eu quero pregar aquela mensagem, né? Olhando além do invisível. Eu tinha feito essa meditação à tarde, mas esta mensagem tem estado no meu coração e creio que ela vai nos abençoar, né? Todos nós vamos ser beneficiados na exposição desta mensagem. A gente ouve muitos pastores, nessa noite nós vamos falar sobre anjos, né? E daí eles falam de teofania e todas aquelas coisas profundas, né? Mas não é o que eu quero falar, que eu não tenho nem cacuete para isso, né? Mas eu quero falar do anjo que todos os dias está conosco. É o mesmo anjo, né? É o mesmo anjo, mas eu quero falar de uma forma diferente. E é o anjo do Senhor acampa ao redor, né, daqueles que o temem. Mas a escritura que eu quero ler nesta oportunidade está em Êxodo. Está no livro de Êxodo, capítulo 23, verso 20 a 23. Eu vou procurar assim ser mais conversar, né? Tão gostoso. Quem sabe Deus preparando até falar alguns testemunhos, né? Da prova da presença deste anjo. Êxodo 23, verso 20. A Bíblia nos diz assim: Deus promete enviar um anjo. Vocês sabem que o irmão Brana pregou aquela mensagem, ele expôs aquela mensagem, como anjo veio a mim, a sua comissão, né? Muito maravilhoso. Diz assim a palavra do Senhor: eis que eu envio um anjo diante de ti. Deus falando para Moisés, né? Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não o provoque a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele, neste anjo. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz, fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, e aos ferezeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Amém? Veja só que todos eu vai acabar. Amém? Aliás, quando nós subirmos lá, nós vamos estar livres de todo eu. Amém. E aqui nós estamos andando, caminhando para ir tirando o eu, né? Cada culto de oração, cada consagração, cada hino que nós cantamos aqui com fervor, né? Aleluia, louvado seja Deus. Cada hino que nós ouvimos na nossa casa e nós cantamos com aquela alma, com aquela alegria, é os eu que está saindo, porque Deus vai destruir os eu, mas que não venha destruir a nós, né? Não é verdade? Amém. Por isso que ele manda o anjo primeiro, para que o anjo tire o eu. Mas se você quer ficar com o eu, aí tu vai ser destruído junto. Mas não é o nosso objetivo. Amém? Graças a Deus. Senhor Deus, Pai querido, nos abençoe, Pai. Fale conosco através desta palavra, em nome de Jesus. Podeis assentar, igreja do Senhor. Nós nos alegramos, né, com a palavra de Deus, né? A gente começa a ler e a gente vê o quanto que a Bíblia é tão profunda, quanto que a Bíblia ela nos ensina tantas coisas e ela nos dá segurança. Os irmãos sabem que tinha o pastor Pierre Ingrim. O pastor Pierre Ingrim, ele
ele tinha um ministério. Ele tinha um ministério da pregação, mas o ministério dele, ele falou que Deus colocou no coração dele testemunhar os atos de Deus no ministério do nosso profeta, o irmão Branham. Então, quando o irmão Pierre Ingrim, ele vinha no Brasil, às vezes que ele veio no Brasil, e a gente teve a oportunidade de ouvi-lo, eu lembro que ele sempre contava os testemunhos do irmão Branham, as coisas que aconteciam no ministério do irmão Branham, qual o ministério que ele acompanhou, que ele sempre viajava com o irmão Branham, conhecia o irmão Branham pessoalmente. O irmão Branham teve a igreja ali na cidade da onde que ele era, de Tucson. E eu lembro que ele pregando, ele sempre trazendo aquelas mensagens, né? Aí um dia me caiu no coração, eu pensei comigo assim, né? Sabe, se um dia Deus me der um ministério de pregação, de às vezes poder sair, fazer alguma visita e pregar, porque na verdade eu não me considero pregador. Para quem me conhece, eu sempre fui líder de jovens, né? Eu era líder de jovens. E quando eu era líder de jovens, eu não era um pregador dos cultos de jovens, eu não pregava nos cultos de jovens, eu só no porão da igreja, eu palestrava com os jovens, eu gostava de falar alguma coisa com eles, mas sempre eu gostava de ter um pregador. Então, às vezes nós tínhamos sempre tinha um pregador, até mesmo o pastor Davi, né, chegou a pregar, né, na nossa reunião ali do porão, né? Daí tinha o pastor Darcy, tinha aquele jovem que hoje está ali em Erechim, e assim tinha vários, mas o nosso principal era o pastor Darcy. Às vezes a gente chamava o pastor Daniel, às vezes até mesmo o pastor Febrônio ia lá, dava uma palestra. Então eu não era pregador, eu não pregava. E nos cultos oficiais de jovens que nós tínhamos na igreja também, eu não era pregador, eu só coordenava o culto, né? E o irmão Beto cantava, né? O Juliano e os irmãos, os outros pregavam. Então eu não era um pregador, mas eu pensava, todos nós que servimos a Deus, nós devemos ter um desejo de pregar. Porque o pregar a palavra de Deus, se você tem um desejo de pregar, não é que você quer tomar o lugar do pastor, ou que você acha, gostaria de eu estar pregando, que você acha que você pregaria, falaria melhor do que o pastor. É que o pastor, às vezes, ele entra num assunto, e aquele assunto te traz tanto regozijo na sua alma. Eu penso que é assim um pregador. Ele traz tanto regozijo na sua alma que você deseja falar sobre aquilo. Você, meu Deus, que gostoso aquilo que eu vi. Daí você vai ler a Bíblia, e como eu estava comentando com o pastor Davi ali no fundo, a Bíblia ela é infinita, ela é uma fonte inesgotável. Então você vai ler e você começa a ver aquilo que foi pregado na igreja e você deseja pregar. Um dia eu quero falar, se um dia Deus me permitir, eu quero falar sobre isso. É um desejo. Então você deve ter esse desejo. E se um dia você tiver uma oportunidade, você pregar, pastor, deixa eu falar uns 10 minutinhos, um assunto eu gostei tanto, né? Às vezes vocês têm às vezes um cutinho entre vocês. Então é um desejo maravilhoso. E eu tinha esse desejo, falei, se um dia eu pregar, eu quero assim pregar uma mensagem assim de ânimo, porque eu sempre fui animado. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluias! Eu comecei a lembrar, quando a gente começa a falar das coisas, a mente da gente já começa a voar, começa a andar, louvado seja Deus. Eu lembro um dia, eu era jovem, às vezes nós temos pessoas que nos incentivam, mas às vezes você sozinho, pensando, andando, você já é incentivado, você não sabe por quem. É o anjo do Senhor que acampa ao seu redor. Aleluia, glória a Deus, aleluias. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Aleluia. E o anjo do Senhor, ele te incentiva. Aleluia. Eu lembro, uma vez eu fui fazer uma prova lá em Campinas, eu era um jovem ainda.
E eu lembro que eu desci do ônibus ali na rodoviária e peguei uma avenida ali chamada Avenida Barão de Itapura. E ali eu fui andando e comecei a pensar no apóstolo São Paulo. E comecei a imaginar o apóstolo São Paulo no tempo ali do livro de Atos, ele andando ali, pregando e curando e falando, e de repente eu estava pregando, eu estava andando e eu estava pregando, louvado seja Deus, aleluia! E eu fiquei tão feliz aquela tarde, meus irmãos, tão alegre, era um incentivo do anjo do Senhor, aleluias, glória a Deus. Eu sei, louvado seja Deus, eu sei que você também tem esse incentivo, aleluia, eu sei que tem pessoas aqui que foi incentivado para servir a Deus, que foi incentivado para cantar, que foi incentivado para tocar, que foi incentivado para permanecer, louvado seja o nome de Jesus. E eu fui uma pessoa que eu fui muito incentivado no caminho cristão. Eu lembro que eu era criança ainda, e eu lembro que eu e minha mãe, nós fomos buscar lenha, cortar lenha, e ali, nós estávamos cortando lenha naquela tarde, e minha mãe falando das coisas gloriosas do céu, dentro do entendimento dela, e ali ela contando, que o céu tinha ruas de ouro, que o céu tinha aquelas avenidas para que nós andássemos e falando e louvando o nome do Senhor, aleluia, e que bem breve nós estaríamos naquele lugar. Eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos, e eu lembro que nós ali no meio da mata, meus preciosos e amados irmãos, a minha mãe falando e ali de pé, cortando a lenha, e eu ali escutando ela falar, e de repente veio um clarão ali, aleluias, veio um clarão no meio daqueles eucalipto, e minha mãe olhou assim, assustada, e eu também olhou, ela falou, você viu, Vicentinho? Eu falei, eu vi, era Deus ali vindicando, o incentivo do Senhor nas nossas vidas, aleluia, louvado seja Deus. Então nós somos incentivados. E daí, meus irmãos, eu pensei, eu quero pregar uma mensagem, sempre que eu for pregar, eu quero pregar uma mensagem de testemunhos, uma mensagem de incentivo, uma mensagem que incentiva assim como eu fui incentivado. Sempre que eu estou conversando com a Marta, nós estamos falando de certos assuntos, aí o final, às vezes ela diz assim, amor, é verdade isso, a gente dá o que a gente tem, você dá o que você tem, você dá o que você tem, e você tem muito de Deus, por isso você tem muito para dar, nós temos muito para dar, louvado seja Deus. E daí, baseado daquilo do pastor Pierre Engrin, então eu pensei, quero pregar sempre assim, uma mensagem de incentivo, de testemunho, mensagens que animam, porque um dia eu fui animado, se não fosse, que nem o irmão cantou aqui, ai de mim se não fosse Jesus, ai de mim se não fosse Jesus, ai de mim se Ele não mandasse os anjos para estar ao nosso lado. Então, como eu estava dizendo para vocês, cada um de nós podemos ser um pregador, podemos ser um pregador em casa, não só às vezes na igreja. Por exemplo, Ezequiel, a esposa, quando o Ezequiel chega, a esposa diz, olha, eu estava lembrando assim, ouvi um hino, sabe Ezequiel, lembrei isso, vamos cantar esse hino, é um incentivo, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Às vezes vem o Ezequiel, fala, Ezequiel, casadinho novo, né? Vem o Ezequiel lá, preocupado, né? Porque está começando a vida, creio que ele quer dar muito para a esposa dele ainda, assim como nós ainda, né? Mas nós temos que embalar mais, porque a idade já pegou. Então se não embalar, se embalar muito, pode perder o fôlego, né? Mas se também parar, mas às vezes vem ali preocupado, pensando nisso, pensando naquilo, e a esposa chega e prega uma mensagem para ele, aleluia. Às vezes ele vem, chega e prega uma mensagem. Todos nós podemos ser um pregador.
A irmã pode, o irmão pode, todos nós podemos ser um pregador de incentivo, ser um pregador de bom testemunho, aleluia, ser um pregador de louvor, irmão, aleluia, glória a Deus. Aqui nós estamos na terra porque nós temos um ministério. E daí eu mudei. A primeira vez que eu fui pregar num lugar, eu preguei sobre incentivo, e Deus abençoou. Então até cada vez que vocês vão ver eu pregar, vai ser sempre nessa linha. Nunca vocês vão me ouvir tentar querer ensinar ou trazer alguma profundidade, porque eu gosto de ler, leio bastante, mas eu não guardo essas profundidades. Mas esta mensagem de incentivo, e é a mensagem de ânimo, a mensagem do Calvário. O sangue de Jesus foi derramado, e cada vez que o pastor prega aqui e incentiva vocês a olhar o sangue, incentiva a igreja a olhar aquilo que o sangue de Jesus fez por você no Calvário, você é animado a prosseguir. Aleluia. Mas continuando sobre o anjo, a Bíblia diz no Salmo 91, verso 11, irmãos. Eu estava lembrando uma vez, eu li numa revista, uma revista muito antiga, revista Seleções, de um motorista que ele saiu cedo da casa dele, ele precisava chegar num acampamento, num certo acampamento, e ele ali corria com o carro dele, mas corria demais, e chegou uma certa hora, ele precisou parar num certo comércio, num mercado, para comprar as coisas para ele levar para o acampamento. E ele ali então, ele chegou rapidinho, entrou e foi ali nos lugares para retirar, comprar as coisas, pegar as coisas naquele mercadinho. E quando ele chegou, uma mulher estava ali, e aquela mulher disse assim, a mulher olhou para ele, não conhecia ele, mas a mulher disse assim: a pressa pode não nos levar aonde nós queremos chegar. A pressa pode não nos levar aonde nós queremos chegar. Por isso que nós não somos crentes precipitados. Por isso que nós não somos crentes adiantados. Por isso que nós não somos crente fácil de palavra, rápido de pensamento, rápido de decisão. Tudo nós queremos a direção do anjo do Senhor no nosso caminho. Porque quando nós tomamos a direção do anjo do Senhor no nosso caminho, nós tomamos a direção correta, nós tomamos decisão correta. E aquele homem escutou aquilo e ele pensou com ele mesmo: mas eu, do jeito que eu estou atrasado, ele pegou as coisas dele, passou no caixa, pagou. Quando ele entrou no carro, aquela voz veio para ele novamente: que a pressa pode não nos levar aonde nós desejamos chegar. E daí ele conta naquele livro que ele saiu com o carro e saiu devagar. E logo então que ele virou numa certa curva, uma criança veio com uma bicicleta e parou na frente do carro dele. E ele disse: era um anjo que eu encontrei ali naquele mercado. Era um anjo que eu encontrei ali naquele mercado. E a Bíblia diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. A teu respeito. A teu respeito. Qual é o problema? Aos teus anjos ele dará ordem a teu respeito. Por você, por nós, pela igreja, nós não estamos só. Glória a Deus. Nós não estamos só. Ainda que pareça que estamos só, ainda que pareça que os problemas são volumosos, ainda que pareça que Deus não está conosco como estava antes, não é que Deus não está conosco como estava antes, é que hoje Deus pode confiar em mim, Deus pode confiar em você, Deus pode confiar na igreja, e Ele deixa vocês sozinhos. Eu lembro uma vez que eu fui para São Paulo, quando meu pai faleceu, aí o meu cunhado me levou para São Paulo, no velório, no enterro. E daí nós saímos de casa, era mais ou menos uma meia-noite, e viajamos à noite, madrugada.
E quando chegou lá em Campinas, numa rodovia ali muito movimentada, rodovia Campinas a Mogi Guaçu, aí ele chegou e disse assim, ele chegou, encostou o carro e disse, não aguento mais, pega o carro. E eu era motorista novo, nunca tinha dirigido lá em São Paulo. E daí eu peguei o carro. Mas aquilo ali, eu dirigindo o carro, minha barriga cortava, e lá em São Paulo, naquele lugar, você não pode andar menos que 80 por hora. Não tem como, tu tem que andar. E ele me deu o carro, estava na minha mão. E a minha barriga cortou assim, me dava vontade de tudo ali. E eu fui dirigindo. Mas uma certa altura da distância do lugar, eu tomei uma confiança. E daí a barriga já não mexia mais. Os rins já não mexiam mais. Tudo estava muito tranquilo. Aleluia! Aplica isso para a nossa vida espiritual. Não é que Deus nos abandonou, não é que Deus nos lançou num lamaçal, não é que Deus nos lançou numa fogueira, não é que Deus não tem mais se agradado de você, não tem mais se agradado de mim. Não, Deus confia em você. Amém. Aleluia, Deus confia em nós. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Por que Deus precisa dizer, eu estou aqui? Você sabe que Ele está aqui. Você sabe que Ele está com você, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Deus que não dorme nem de dia e nem de noite. Aleluia! Ele é o Deus que manda o anjo a teu respeito, para cuidar de você. Amém? Isso não te alegra? Glória a Deus, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Deus tem provido um anjo para cada um de nós. Deus tem um anjo que cuida de você. Deus tem um anjo que cuida do seu filho. Deus tem um anjo que cuida da sua esposa, que cuida da sua mãe, que cuida da igreja, que cuida do ministério. Deus tem o seu anjo. São espíritos ministradores, diz a palavra do Senhor. Uma certa oportunidade, uma certa vez, um dia de tarde, eu, a Marta e a Tayane, o Thalisson, saímos para dar uma volta. Nós sempre saíamos à tarde. Hoje é eu e a Marta que saímos, né? E a recém nós tínhamos comprado uma bicicleta para o Thales. Ele era pequeno, devia ter 99, 2000, 2001, 94, devia ter 6, 7 anos. E daí, irmãos, nós fomos andando. Ele andando de bicicletinha na frente, a Marta com a Tayane no colo, a Tayane era pequena, ou andando. E quando chegou num certo lugar lá, tem assim o CTG, e o CTG ele fica bem no alto, e tem uma rua assim, ela é íngreme, né? Fala, né? Íngreme, né? Ela é íngreme. E daí o Thales virou com a bicicletinha ali, e do jeito que ele virou, ele embalou. E nós ficamos, ele descendo e nós ficamos, e daí nós dizíamos, segura o freio, e a bicicleta pegou o embalo, e foi. Irmãos amados, quando chegou, essa rua chama Rua Olavo Bilac, aquela descidona, e a rua que passava era a avenida, que é a avenida da nossa cidade, a Avenida Independência. E quando ele chegou, que terminou o íngreme, que o íngreme dá certinho assim na avenida, do nada, do absolutamente nada, apareceu um menino apareceu no cantinho da avenida, tinha uma igreja, tem até hoje. Aquele menino apareceu, ele apareceu assim, aqui a rua descia, aqui a avenida. Aquele menino apareceu, irmãos, e do jeito que a bicicleta veio, aquele menino pegou o Thales por baixo e ergueu, e a bicicleta sumiu. Glória a Deus. Amém. O anjo do Senhor acampa
acampa ao redor do que os temem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem era aquele menino? Aquele menino, ele era alguém que foi ministrado pelo anjo do Senhor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor são os espíritos ministradores. Ministradores para te abençoar, ministradores para te prosperar, ministradores para te curar, ministradores para fazer você ser alegre, feliz, contente, louvado seja Deus. Passado alguns anos, a Tayane foi viajar, meus preciosos irmãos, numa excursão. E ali, aquela excursão, 2 ônibus, e o ônibus que a Tayane estava, a van que a Tayane estava, sofreu um acidente com um caminhão. Acidente gravíssimo, morreu 6 pessoas da van. E a Tayane estava naquela van. Mas, no sábado de manhã, a Marta levantou cedo, foi para a faculdade, e eu fiquei dormindo. Sábado, no trabalho, fiquei dormindo. Mas assim, uma certa hora me deu um desejo de orar. Oh, irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Quando Deus te chama para orar, ore. Mas tudo está bem, a carne temperada para o churrasco, para o domingo, tudo está bem, visitas programadas para chegar na sua casa, não tem o que orar. Orar por quê? Não, ore, porque Deus quer, através da sua oração, ministrar para alguém naquele momento. E eu levantei, orei, e na minha oração, irmãos, que era mais ou menos umas 7 e pouco da manhã, 7h40 da manhã, eu orei e pedi para que Deus livrasse, abençoasse, guardasse minha filha na viagem. E houve o acidente. Morreu as pessoas, a Tayane ali, nós fomos para Blumenau, a Tayane internada. Mas, quando eu vinha voltando, quando nós vínhamos voltando, uma van da prefeitura nos levou os familiares. Quando nós vínhamos voltando, a professora, uma professora, a Schneider, como que é o nome dela, lembra? A Claudete, professora Claudete Schneider, ela disse assim: eu não sei, isso eu não vou falar, que nós ligamos para o pastor Daniel, pedimos oração, vou contar sobre. Ela disse: eu não sei o que aconteceu com a Tayane. Ela falou, no ônibus, ela contando para a gente ali. Eu não sei o que aconteceu com a Tayane, porque na hora do acidente ela voou. Ela voou e caiu numa vala e estava lá. E nós deixamos, porque a gente estava nós estávamos dando preferência ali, todos que estavam ali socorrendo, estava dando preferência para aqueles que estavam ali ainda ferido, gravemente ferido. E ela já estava lá, vamos dizer, morta. Deixamos ela lá. Mas para nossa surpresa, ela disse: eu não sei, quem sabe um dia, isso que eu estou contando para vocês, para aumentar a sua fé, para aumentar a sua coragem, eu posso até um dia conversar com a professora e mandar ela falar e gravar e trazer só para vocês ouvir. Ela disse: eu não sei o que aconteceu com a Tayane, mas simplesmente de repente ela deu um pulo da vala e saiu andando. Era oração, irmão. Aleluia, glória a Deus. Eu não tenho dúvida que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Aleluia. Atos 12. Deixa eu ler para os irmãos. Eu quero simplesmente firmar a sua fé e a confiança que há um anjo do Senhor que acampa ao nosso redor. Mas esse anjo, meus preciosos irmãos, aprendam comigo nesta noite, ele não está só aqui em palavras, ele está aí contigo, ele está aqui conosco, ele está aí, louvado seja Deus. Nós temos tirado da palavra para nós, a palavra é vida para nós, a palavra é semente para nós, nós cremos nesta palavra. Aleluia, glória a Jesus. Guarde isso no seu coração. Atos 12, creio que é isso mesmo, deixa eu ler. Louvado seja Deus. Aleluia, deixa eu. Atos 12.
Aqui, olha só, preste atenção nessa palavra. E batendo Pedro à porta do pátio, olha só, uma menina chamada Rode veio a escutar. Pedro estava preso. Pedro e João, né? Estavam presos. E o anjo foi lá e soltou eles da prisão. E eles tinham um lugar designado para ir. Nós somos abençoados na semana, ou nós somos atribulados na semana, mas nós temos um lugar para vir. Só mão para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Um lugar onde nós encontramos conforto. Um lugar onde nós encontramos o abraço. Deus te abençoe. Nós temos um lugar para ir. E nós vamos mais além. Nós vamos ao pé de Jesus através do nosso joelho. Nós temos um lugar para ir. E Pedro foi solto. E ele foi naquele lugar. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Aleluia. E conhecendo a voz de Pedro, oh glória a Deus, de alegria não abriu a porta. É isso. Oh, como é bom ser alegre diante de Deus, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu lembro quando Deus me visitou ali em Passo Fundo. Foi algo tremendo na minha vida. E quando eu estava voltando, assim todo mundo meio quieto. E o Simon da Sandra perguntou: mas me diga o que aconteceu com você ali na igreja. A alegria do Senhor é a nossa fortaleza. A alegria do Senhor nos unifica. A alegria do Senhor nos transforma. Batendo Pedro à porta, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Falando para os pais, para a família. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. É o seu anjo. O irmão Brana diz: não bata nesta criança. Você está ferindo o anjo dele, Billy Paul, não é isso? Você vai ferir o anjo dele. Não faça assim. Não diga palavras descaridosas para sua esposa. Não diga palavra descaridosa para o seu esposo. Não diga palavra descaridosa para os seus filhos. Não diga palavras descaridosas no comércio onde você compra. Não diga palavra descaridosa para aquele mecânico que arrumou muito mal o seu carro. Não diga: ele tem um anjo, ele pode ser um filho de Deus eleito, e há um anjo que acompanha ele. Aleluia. E disseram: está fora de ti. Mas ela afirmara que assim era, e dizia ao seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-nos e os se espantaram. Há um anjo que nos acompanha. Glória a Deus. Tenho tantas escrituras aqui, mas eu quero ler mais algumas escrituras, irmãos. Quando o coração da gente, em todas as formas, ele é levado. Eu lembro que um dia, irmãos, eu nunca vou esquecer, que nós morávamos ali em Romelândia. E eu não sei, eu recebi uma certa quantia em dinheiro, uma gratificação, e eu disse para a esposa: amor, eu estou sentindo de mandar essa gratificação para o pastor ali de Passo Fundo. E ela falou: mas se você está sentindo leve. E eu fiz aquele vale postal, mandei aquela oferta. Então depois, quando o irmão Tonhão foi passear lá, ele disse: olha, foi o dinheiro que nós precisava para tirar a nossa caixa da eletrônica, porque nós tínhamos um evangelismo marcado na cidade. Deus pode usar você. Você é anjo de Deus. Um anjo de Deus pode ministrar você a fazer algo para alguém. Numa outra oportunidade, irmãos,
Estou contando o meu testemunho para animar você, não é para engrandecer-me, porque a honra e a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus, porque tudo provém de Deus, irmãos. Tudo é Deus que faz, aquela visita é Deus que faz. Eu lembro que nós fomos visitar o nosso irmão ali, né, irmão Lindomar? Logo que ele pediu a mãe, perdeu a esposa, a gente foi com aquele coração alegre. O que eu vou dizer para o irmão? Chegou lá o irmão consolado, forte, mas nós estávamos ali, anjos do Senhor se encontrando. Irmão, aleluia, glória a Deus. Você é agente vivo de Deus. Deus quer trabalhar por você e através de você. E eu estava ali no culto, meus preciosos irmãos, um encontro de pastores. E quando eu estava sentado ali, passou um certo pastor no corredor e sentou. Mas na hora me veio um desejo. Falei, vou ofertar para este pastor. Senti no coração, vou ofertar para este pastor. E daí terminou a reunião, era a reunião interna. Terminou a reunião interna. Daí o pastor foi ali, se encontrou as pessoas e abraçou. Falei, não, isso aí deve ser coisa do meu pensamento. Isso é coisa do meu pensamento. Não ofertei. Aí chegou a noite do culto da noite. Aí viu o pastor de novo, incrível, o pastor passa perto de mim ali de novo. E eu pensei, não, mas isso é coisa da carne. Aí quando chegou no sábado, outro culto foi abençoado. Igreja velha ali, quando eu estou descendo a escada, a escadinha da igreja, que eu desço do lado ali, de baixo, o pastor ali veio, irmão Vicentinho, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Eu estava com o dinheiro desde sexta-feira. Aí eu cheguei, pastor Davi, abracei ele, falei, Deus te abençoe, pastor. Eu pus o dinheiro no bolso dele assim. Amém. Irmão, chegou no outro dia, ele veio e me abraçou e disse, só essa palavra, pastor Davi, foi providencial. Amém. Jesus Cristo, irmão, Ele está cuidando de cada um de nós em todas as esferas. Todas as esferas Deus está cuidando de nós. Ele pode me usar como um agente para fazer a obra dele, mas Ele também quer me abençoar como Ele quer te abençoar. Talvez até agora você só ofertou, talvez até agora você só dizimou, talvez você até agora só colaborou com o ministério, colaborou com a igreja. E às vezes você pensa, mas eu não recebi nada. Mas vai chegar o seu momento. Deus não fica devendo para ninguém, igreja do Senhor. Deus não fica devendo para ninguém. Deus é aquele que nos recompensa. Louvado seja Deus. Mateus 18, verso 10. Mateus 18, verso 10, já estou quase terminando, teria bastante coisas para falar. A Bíblia nos diz assim, olha o que a Bíblia diz, vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, nós somos os pequeninos de Deus, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre vêm a ver a face do meu Pai que está no céu. Há um anjo cuidando de nós, há um anjo que está ministrando por nós, há um anjo que se apresenta por nós e diz e fala para Deus o que nós precisamos, o que nós somos. Nós temos o anjo, porque a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Mais uma palavra e já estamos terminando. Teríamos bastante coisas para falar, mas eu creio que Deus já te abençoou. Deus já te abençoou, Deus já te animou. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. É Atos 8, verso 26, a Bíblia nos diz assim, meus irmãos, falando ainda sobre o anjo do Senhor. Atos 8, verso 26. E o anjo do Senhor, glória a Deus,
Glória a Jesus. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha de Etiópia, o qual era superintendente de todos os teus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Olha aí o que ele foi fazer em Jerusalém. O que você veio fazer aqui nesta noite? Adorá-lo. Então ele já mandou um anjo. Ele já mandou o anjo dele a seu favor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Como que Deus é bom. E ele regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te junto a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Talvez você não entende muita coisa. Muita coisa ainda você ainda não conseguiu entender. Como eu disse ontem à noite, ali em Barra Funda. Por que eu, Senhor? Por que comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Por que tem que ser eu, Senhor? Talvez você não entendeu. Como aquele eunuco também não entendia o que ele estava lendo. Mas Deus mandou o anjo do Senhor pedir para Filipe ir ali e testificar para ele. E Filipe testificou. E Filipe falou de Jesus. E Filipe falou que Jesus veio. E Filipe falou que Jesus morreu. E Filipe falou que Jesus é bom. E Filipe falou que Jesus salva. E Filipe falou que Jesus cura. E Filipe falou que Jesus batiza com o Espírito Santo. E Filipe falou: Jesus está aqui conosco. Eu tomo a liberdade para falar isso. E ele então foi contente, feliz, regozijante para casa, cheio do poder de Deus, cheio da virtude, porque o anjo do Senhor se incumbiu de fazer aquilo. O anjo do Senhor se preocupou com ele, como o anjo do Senhor tem se preocupado conosco. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Para terminar, meus preciosos irmãos, palavra falando sobre o anjo, sobre o centurião Cornélio, que era um homem temente a Deus, um homem que dava esmola, um homem muito considerado ali na sociedade dele, mas era um homem que não conhecia o Senhor Jesus Cristo na plenitude daquilo que é Jesus, na plenitude de salvação, porque eu estava lendo na mensagem. Olha só, uma coisa chama a outra, veja só, porque irmãos, tudo pode ser bom, pode ser maravilhoso, o vizinho pode ser ótimo, o patrão pode ser maravilhoso, e assim por diante, mas há um caminho, e olha o que o irmão Brana diz: ao longo dos anos o justo tem vivido de acordo com esta decisão de Deus. O justo nunca discute nada, o justo está pronto para aceitar a decisão de Deus. Ele não quer fazer nada para si mesmo, o justo. Ele não quer fazer nada para si mesmo. Ele só está interessado em Deus e deseja obedecer à decisão de Deus. E os justos vivem por ela. Sempre viveram, pois é assim que o justo deve viver. Tentar fazer qualquer coisa com ela, injetar qualquer coisa nela, seria injustiça, porque seria contrário ao programa de Deus, ao programa que Deus estabeleceu para o nosso companheirismo. O nosso companheirismo com Deus é através do sangue derramado. E Cornélio, pelo que dá a entender, ele não entendia isso. Pastor Davi é mais entendido na Bíblia do que eu. Cornélio era um homem justo, temente a Deus, dava esmola, mas pelo que nós podemos entender, ele não entendia, ele não tinha revelação disso aqui, ele não tinha revelação do sangue. E daí o irmão Brana continua, vamos lá: Deus estabeleceu para o nosso companheirismo, é através do sangue derramado. Abraão também adorou sob o sangue. E daí o irmão Brana diz: o homem que quiser ter companheirismo com Deus, tem que reconhecer o sangue de Jesus Cristo. Irmãos, aleluia, nós temos que reconhecer o resgate. Irmãos, nós não podemos anular a cruz do Calvário. Irmãos, nós não podemos anular o sacrifício do Calvário. Nós não podemos arrumar substituto. Não, de maneira nenhuma. Nós não podemos. É pelo sangue, é pelo sangue, é pelo sangue, é pelo sacrifício da cruz do Calvário.
Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu por mim, por você e por toda a humanidade. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aceita Jesus nesta noite. Aceita Jesus nesta noite. Receba Jesus nesta noite. Receba o sacrifício de Jesus. Sem sacrifício, sem o sacrifício de Jesus, não haveria, irmãos, não haveria uma ponte para nós chegar a Deus. Glória a Deus. O homem que quiser ter companheirismo com Deus tem que reconhecer o sangue de Jesus Cristo, sabendo que Ele morreu para fazer uma propiciação por seus pecados, para abrir um caminho para entrarmos companheirismo com Deus novamente. Ele deve reconhecer isso, tem que reconhecer Deus, se encontrar com o homem sob o sangue derramado, e em nenhum outro lugar. Não importa o quanto tentamos fazer, ou que seja assim, não, é somente sob o sangue derramado que Deus encontra o adorador. Agora, outras coisas, irmãos, outras coisas que nós temos sido revelado, que Deus tem mostrado para nós, a mim, a você, compete nós apresentar o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus. Imagine você chegar para uma pessoa e você fala do sacrifício, e daí ele começa a falar das bondades dele, começa a falar das esmolas, e você diz, você tem um galardão no céu. Você diz, isso é muito maravilhoso, que se você aceita o resgate, o sacrifício de Jesus, há um galardão te esperando. Agora, o momento que ele vai aceitar a Jesus, no último dia da vida dele, isso é ele e Deus. Mas a nós compete apresentar o sangue de Jesus, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia. E Cornélio não conhecia isso, mas Cornélio não sabia dessas coisas, ou melhor, ele não tinha revelação. Mas a Bíblia diz que, e havia em Cesareia um varão em nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas aos povos e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus. O anjo do Senhor tem cuidado de nós. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Aleluia. Viu um anjo. Agora, pois, viu um anjo, e o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido na memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele a seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparava, sobreveio um arrebatamento. E viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, na qual havia todos os animais. E daí, veja só, e eles disseram, lá no verso 22, eles disseram, Cornélio centurião, os homens que foram lá na casa de Pedro, e eles disseram, Cornélio centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo. O anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme. E se você ler, preciosos irmãos, este capítulo 10 que fala sobre Cornélio, você vai ver que em toda essa escritura, a palavra anjo é citada, eu acredito que de 5 a 6 vezes. Por quê? Porque Deus tem preparado anjo para ministrar a nosso favor. Que Deus abençoe, que Deus os guarde, que o anjo do Senhor acampa ao redor de cada um, que o anjo do Senhor, aquele que o livra, continua livrando, continua andando contigo. Guarde com isso, guarde contigo, você não está só. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem.
A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E você tem temor. Você ama, você canta, você louva, você glorifica, você busca, você se doa para Deus. Você tem o temor de Deus. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Ah, Senhor, tu não vai comigo, disse Moisés. E eu com todo esse povo, com toda essa multidão, se o Senhor não for comigo, eu não irei, Senhor. Eu enviarei um anjo que irá contigo. Deus tem enviado um anjo que irá contigo. Irá com você sempre, irá com você, irá com você, irá com você, irá com você, com cada um. Aperte a mão do seu irmão e diga: o anjo do Senhor vai contigo. Aperte, diga: o anjo do Senhor vai contigo. Aleluia! Glória a Deus! O anjo do Senhor, isso, irmão, isso, aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Aperte a mão, fale com o coração, com a alma. O anjo do Senhor, glória a Deus, aleluia.